É um prazer estar aqui novamente com vocês essa noite. Eu gostaria de agradecer à presidente do Supremo Conselho, Selma Simões, e à presidente delegada-geral, Sueli Fernandes, e aos demais componentes da mesa. Eu sou a Caroline, como a Selma já apresentou, e hoje eu vou falar um pouco sobre o oráculo dentro do esoterismo como uma ferramenta de autoconhecimento e de conhecimento dos nossos pensamentos. Quando eu falo para vocês a palavra oráculo, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Previsão do futuro, adivinhação. Isso é uma coisa muito comum para mim, que acontece no meu dia a dia. Como eu sou oraculista, quando eu falo para as pessoas o que eu faço no dia a dia, que eu leio tarô, leio baralho cigano, leio runas, a expressão de curiosidade das pessoas é muito forte. Eu quero saber se eu vou encontrar um amor, eu quero saber se eu vou ser promovida, eu quero saber se eu vou ficar rica. Então essas são as principais curiosidades das pessoas. E também tem aquelas pessoas que não gostam e que falam, eu não acredito em nada disso daí. Eu acho que é tudo mentira. Se você soubesse prever alguma coisa ou ler o futuro, você saberia os números da Mega Sena e já estaria milionária. E é exatamente esse ponto que a gente tem que desmistificar dentro dos oráculos. Os oráculos, eles são muito mais do que só uma ferramenta que pode prever o futuro. Ela é uma ferramenta que pode aprofundar no autoconhecimento, na interiorização dos nossos conhecimentos e na descoberta de quem nós somos. Quando falamos em oráculos, automaticamente pensamos neles de forma adivinhatória e como previsão do futuro. Nem sempre os oráculos foram utilizados dessa forma. Os povos mais antigos utilizavam os oráculos para a manifestação da sabedoria e como comunicação com o divino. Os antigos utilizavam os oráculos para obter conselhos, direcionamento e para compreender os problemas cotidianos da humanidade. Eu trouxe aqui para nós uma cronologia do tempo. É claro que por mim eu ficaria aqui o dia todo falando sobre oráculos, porque é um assunto que eu amo. Mas eu selecionei só alguns para que a gente possa ver, porque eu acredito que tudo aquilo que vai se disseminando ao longo do tempo e vai perdendo a força é porque não tem nenhum tipo de fundamento e de verdade. Mas alguns oráculos que perduram até a nossa atualidade é porque, de fato, existe uma verdade por trás deles. Nós temos estudos muito atuais dentro da própria psicologia que dizem respeito a oráculos muito antigos e milenares. Então eu trouxe alguns para que a gente possa ver ao longo do tempo. Os primeiros vestígios oraculares, eles acontecem no xamanismo neolítico. Desde os primeiros registros da humanidade, é possível encontrar os vestígios de osteomancia, que eram utilizados como forma oracular. Os antigos utilizavam os ossos de antepassados como forma de se conectar com o mundo espiritual. O xamã entrava em estado de transe e jogava os ossos. Cada posição significava uma resposta e uma previsão daquilo que poderia acontecer. Mais tarde, começaram a criar símbolos e esculpir nesses ossos. E os ossos de humanos foram substituídos por ossos de animais, que eram jogados em um círculo na terra e formavam um padrão que representava presságios positivos ou negativos. Então, aqui nós vamos ter dois tipos de oráculo. Primeiro deles, o oráculo humano. Então, o xamã, através do desdobramento dele, pelo estado dele ali de consciência, ele entrava em transe e ele tinha uma comunicação com o mundo espiritual para os que estavam vivos. E temos também a osteomancia, que era um método de oráculo. Por que eles utilizavam esses ossos humanos? Como nós sabemos, os xamãs, eles acreditavam muito no poder da ancestralidade, no poder do conhecimento dos nossos ancestrais. Então, depois que um ancião ele morria, eles deixavam aqueles ossos, e o corpo todo ter o estado de decomposição dele. Depois eles limpavam e higienizavam esses ossos. E eles acreditavam que através dos jogos com esses ossos, eles poderiam se comunicar com esses antepassados. Então eles acreditavam que qualquer problema cotidiano que eles tivessem, por exemplo, uma seca, uma chuva forte, momentos de conflito e de guerra, os antepassados eles tinham essa sabedoria para passar através da comunicação com os ossos.
Depois, mais para frente, nós vamos ver na dinastia chinesa o famoso I Ching, ou o livro das mutações. Ele pode ser compreendido e estudado tanto quanto um oráculo, como com um livro de sabedoria. Na própria China, é alvo de estudo diferenciado, realizado por religiosos, eruditos e praticantes da filosofia de vida taoísta. Quem já ouviu falar do I Ching, ele fala muito sobre os conceitos taoístas, sobre yin e yang, as nossas luzes, nossas sombras, né? O I Ching é simultaneamente um dos sistemas divinatórios e de significação mais complexos e elaborados que alguma vez existiram. O principal objetivo do I Ching é elucidar o significado daquilo que é perguntado, em vez de simplesmente gerar respostas para quem o consulta. Inicialmente, ele era apenas um livro, onde você buscava respostas, uns livros com algumas figuras e diagramas. E depois disso, ele foi adicionado algumas coisas para ele, algumas frases, algumas mensagens. Então, nós temos o I Ching, só o livro, nós temos com moedas, nós temos também com os palitinhos. É um oráculo muito, muito utilizado no Oriente. Depois, nós vamos para a Grécia Antiga, onde nós temos a maior referência da história sobre oráculos. O oráculo de Delfos. Os deuses escolhiam uma sacerdotisa, obrigatoriamente ela era uma mulher virgem, que era selecionada nas aldeias vizinhas, e ela era denominada Pitya. Pitya relatava as palavras do deus Apolo, e o oráculo dava uma resposta. Deus Apolo, para quem não sabe, era um deus cultuado na Grécia, ele era um deus da revelação. Então essas mulheres, elas se comunicavam com o deus Apolo, né, e davam a resposta para uma pergunta relacionada ao futuro. Mas as respostas poderiam ser vagas, por isso era necessário interpretá-las para fazer alguns esclarecimentos. O oráculo representa o intermediário humano com a resposta divina. Então essas mulheres, elas eram selecionadas e elas abandonavam toda a vida delas para ser o oráculo. Então elas ficavam ali nesse intermédio e muitas delas eram cultuadas como semideusas, porque elas eram um instrumento de comunicação. E aí você fala para mim, nossa, mas elas abandonavam a vida para ser um oráculo? Para elas era uma questão de honra. Tanto a família se sentia honrada, como elas se sentiam muito especiais por terem sido escolhidas pelos deuses, por ser esse instrumento de comunicação. E na época as mulheres, elas não tinham muita relevância, então esse era um papel muito importante para as mulheres que eram escolhidas, né? Nós vamos perceber isso em vários momentos. Nós vamos perceber isso na Grécia, na Babilônia, na Suméria e até no Egito nós vamos perceber também, assim como a gente vê o oráculo de Delfo, a gente vai ver o oráculo de Amon. Então, eles eram resgatados, né? Essas mulheres eram resgatadas, eram levadas até templos, onde serviam de escolas para elas se tornarem oráculos. Depois nós vamos ver na Escandinávia as runas nórdicas. Então as runas são antigos símbolos usados pelos povos da Escandinávia e da Europa Central como forma de oráculo ou talismã. É muito comum nós vermos pessoas que utilizam as runas como amuleto de proteção. Eu sou suspeita para falar porque eu leio runas e adoro. Os nórdicos acreditavam que as runas eram um presente do deus Odin, que se pendurou de cabeça para baixo na árvore da vida e do conhecimento. Se feriu com a sua espada e as gotas de sangue pingaram na terra, formando as runas. As runas podem ser esculpidas à mão e podem ser feitas em pedras ou madeiras. Durante a Idade Média, do século V até o século XV, as runas foram perseguidas pelo cristianismo e proibidas pela Inquisição por serem consideradas jogos de bruxaria. Muitas bruxas utilizavam as runas para se comunicar com as divindades que elas acreditavam, né? Então, no paganismo isso era muito comum. E utilizavam também como forma de adivinhação. E a gente tem um apagamento dos registros das runas, que posteriormente o povo cigano trouxe de volta. Em vários momentos aqui eu vou falar sobre o povo cigano, porque eles trazem à tona vários oráculos que pela história eles foram se apagando. Então o povo cigano traz novamente as runas nórdicas, traz essa tradição, mas os registros são bem espaçados pela proibição. Então qualquer pessoa que tivesse
qualquer tipo de aprendizado ou pessoas que eram pegas com símbolos rúnicos, elas eram condenadas pela igreja. Uma coisa importante de falar. As runas, elas são representações das forças da natureza e elas representam forças na nossa vida também. Depois, vamos falar aqui dos jogos de búzios, né? Então, vamos para a diáspora africana. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de jogar búzios. Eu já joguei, também sou extremamente suspeita para falar. O jogo de búzios é uma das artes divinatórias utilizadas nas religiões tradicionais africanas e nas religiões da diáspora africana, instaladas em muitos países das Américas, assim como aqui no Brasil, né, que nós temos religiões de matriz africana como a Umbanda, o Candomblé, e é conhecido como o oráculo mais antigo dos Iorubás. Ifá, ou Orumilá, é o deus da adivinhação do oráculo, do jogo de búzios. E é por meio do jogo de búzios, dedicado a ele, que os pais e mães de santo determinam de que orixá descende cada devoto do candomblé. O jogo de Ifá também é usado para se perguntar sobre o destino das pessoas, seus caminhos e seus problemas. Eu, particularmente, não tenho propriedade para ser uma oraculista de búzios, mas eu já me consultei muitas vezes. E, assim, a assertividade sobre o direcionamento que você deve seguir na sua vida é muito positivo. Eu sou muito suspeita para falar. É através dessa ferramenta que as religiões de matriz africana descobrem quem é o dono do seu ori, né? Ou seja, quem é o pai, mãe de cabeça, quem são as entidades e os espíritos que regem a sua vida, que te guiam, que te protegem. Depois nós vamos para o Antigo Oriente Médio. A cafeomancia é originária dos povos antigos árabes, oriunda da trimancia, leitura de folha de chás. Ela nasceu no interior dos haréns e, aos poucos, foi se espalhando pelo mundo, pelo Irã, pela antiga Armênia, Turquia e depois para a Europa, e, posteriormente, pelo povo cigano. Os desenhos formados pela borra de café, que se formam no interior da xícara, podem mostrar o momento atual e o futuro. Utilizado como oráculo, ele possui um grande grau de assertividade e é cultural em muitas regiões do Oriente Médio e é passada de geração em geração até os tempos atuais. Homens e mulheres podem ler. Então, era muito comum nos haréns, as odaliscas, elas bebiam o café puro, sem açúcar, e a borra que ficava naquela xícara, elas olhavam como adivinhação de quem os sudões iam escolher aquela odalisca para passar a noite. E elas começaram a acertar e começaram a perceber um padrão de assertividade nisso. E aí se disseminou por todo o Oriente. Hoje em dia é muito comum, até aqui no Brasil, famílias que têm origem árabe, as pessoas terem o costume de ler a sorte na borra de café. Depois nós vamos para a Europa medieval e vamos falar de cartomancia. A cartomancia é um sistema de adivinhação que utiliza cartas de baralho para prever o futuro. Não se sabe datar ao certo a origem da cartomancia. Então vão ter estudos que falam que no Egito já havia cartomancia, como o tarô de Tote, entre outras teorias. Mas essa forma oracular começou a ganhar grande conotação no século XIV na Europa. Em todas as versões da história do tarô, esse baralho foi criado inicialmente para ser um jogo de salão. Então, ele era um jogo de tabuleiro, né, onde a elite europeia jogava. E, a partir desses jogos, eles começaram a identificar padrões de adivinhação. E aí, ele se disseminou pela Europa. Mas, com o tempo, se tornou uma ferramenta divinatória. Os primeiros baralhos de cartas, que podem ser chamados de tarôs, apareceram pela primeira vez na Itália, por volta de 1400, e se popularizou na Europa. E, posteriormente, se popularizou com Madame Lenormand, em 1786, que utilizava um baralho como práticas adivinhatórias. Então, é muito comum, quando a gente fala de cartomancia, as pessoas se confundirem com os tipos de oráculo. Nós temos diferentes tipos de oráculo. O tarô, ele tem que obrigatoriamente ter 78 cartas. Se ele não tem, ele não é um tarô.
Então nós temos o tarô de Marselha, entre outros tarôs. O tarô ele consiste em arcanos maiores, arcanos menores. Os arcanos menores eles têm o mesmo naipe do baralho convencional. E nós temos também o Lenormand. Então o Lenormand, que ele ficou com esse nome por conta da Madame Lenormand, ele é o que a gente chama de baralho cigano aqui no Brasil. Então nós temos a escola europeia do baralho cigano e a escola brasileira. E além desses dois principais, que as pessoas confundem muito, que é o tarô, né, o tarô de 78 cartas e o tarô de Marselha e o Lenormand, nós temos também as pessoas que leem através de um baralho comum, pelos naipes, né? Então nós temos o naipe de paus, naipe de ouro, assim como um baralho convencional, e cada naipe representa os 4 elementos e as 4 forças da natureza: terra, água, ar e fogo. A partir disso, nós temos também outras cartomancias, como Sibila e outros tipos de baralho, tá? Agora vamos falar sobre eles, né? Povo cigano, povo romani. A quiromancia é um sistema de arte divinatória que teve origem na Índia há pelo menos 5.000 anos. Era praticado na Pérsia, na Mesopotâmia e no Egito, e muito conhecida e disseminada pelo mundo através do povo cigano. E é um método complexo de adivinhação e de interpretação de sinais baseados nas linhas da palma da mão e no seu formato, tamanho e textura. Pela leitura das mãos, é possível descobrir o passado e o futuro, as tendências e as potencialidades do indivíduo, além de prever problemas de vários gêneros, tendo assim a possibilidade de poder mudar e evitar tais problemas. Quando a gente fala desse tipo de oráculo, a gente vai ver que é muito comum pessoas que fazem esse tipo de previsão dando um decreto para a sua vida. Ah, essa linha aqui significa que você vai ter 5 filhos. E essa aqui significa que você vai morrer com 20 anos. Essa aqui significa que você vai ser pobre. Não tem jeito, você não vai ser rico. E não é bem assim que funciona. Quando você se aprofunda nos estudos da quiromancia, você percebe que aquilo pode ser mutável. Isso é uma coisa que nós devemos relevar em todos os tipos de oráculo. Nenhuma previsão é concreta. Todas as previsões dentro dos oráculos, elas são mutáveis. Existe uma coisa chamada livre-arbítrio, que pode mudar completamente o nosso destino e o nosso caminho pela frente. Então, eu não posso fazer uma previsão que vai ser um decreto na sua vida, porque aquilo pode mudar. Bom, vamos lá. Condenação dos oráculos. Com a predominância do catolicismo, muitas práticas oraculares foram condenadas, proibidas e foram se perdendo ao longo dos anos. Algumas práticas, como a astrologia, até hoje são condenadas como algo que nos leva para longe de Deus. Essa semana eu atendi uma cliente e toda vez ela me chamava, sumia. Vamos fazer, sumia. Voltava, sumia. E aí ela falou pra mim, Carol, sabe que eu tava com muito medo. Depois que eu fiz, eu fiquei mais tranquila, mas eu tava com muito medo porque eu tinha a crença que se eu tirasse tarô, eu ia ficar longe de Deus. Eu achei aquilo tão estranho. Eu falei, por quê? Ela falou, não, porque na minha religião acredita-se que é uma forma de se afastar de Deus. É uma falta de fé. E aí eu trouxe uma reflexão para nós, que é a seguinte. Se todos nós somos uma centelha divina, se todos nós somos parte do todo, o que seriam os oráculos se não uma forma de se conectar com o divino que há em nós? Se eu sou um pedaço do todo, se eu tenho dentro de mim uma centelha divina e eu tenho um oráculo como uma forma de autoconhecimento, por que isso me afastaria de Deus e não me aproximaria? Os arquétipos e forças nos oráculos. Os oráculos são grandes ferramentas de leituras do nosso próprio inconsciente e grandes ferramentas de autoconhecimento. No tarô, podemos ver arquétipos estudados pela psicologia. Cada lâmina é um espelho que reflete as energias que estão na sua vida,
a sua própria personalidade e que revela e traz à tona muitas coisas que estão ocultas e que podem ser limpas e melhoradas através dos nossos próprios pensamentos e ações dos nossos cotidianos. Então, quando você joga ali um oráculo, aqueles naipes do tarô, por exemplo, ou aquelas forças nas runas, elas vão identificar energias regentes na sua vida. Energias que podem ser mutáveis, que nós podemos melhorar e alterar o nosso futuro. Quando você tira um naipe do tarô, você sabe qual é a personalidade daquela pessoa, qual a luz, a sombra a ser trabalhada, e isso muda o destino dela. É claro que nós temos algumas coisas que estão longe do nosso alcance, mas aquilo que está ao alcance dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, ao alcance das nossas emoções, elas podem sim ser mudadas e alterar o nosso futuro para algo benéfico para nós. Às vezes eu atendo alguns clientes que não gostam da consulta, porque eu denomino a minha tiragem de tarô como terapêutica. Carol, isso quer dizer que ela substitui uma terapia? Não, nenhum oráculo, nenhuma terapia holística substitui terapia convencional. Porém, por que eu denomino terapêutica? Porque a intenção não é falar para você exatamente o que vai acontecer no seu futuro no sentido de, olha, você vai ganhar R$1.000 na raspadinha, né? Olha, você vai ser promovido e vai ficar muito rico. Acontecem algumas adivinhações, é normal, é um oráculo, mas não é esse o sentido da tiragem. Então tem pessoas que chegam até mim e perguntam assim, Carol, eu queria saber sobre minha vida amorosa. E aí eu abro. E aí o tarô vem com todas aquelas ferramentas de autoconhecimento. Olha, você está um pouco bloqueada emocionalmente, tem situações do passado que você precisa ressignificar, que você precisa perdoar, para que você possa ser feliz no amor. E eu fico o tempo todo falando sobre isso e a pessoa vira para mim e fala, mas eu não vou achar ninguém? E aí eu falo, olha, você pode até achar, mas se você não ressignificar isso, é capaz que você não encontre, ou que você seja infeliz com essa outra pessoa. Então esse é o sentido maior do oráculo. Não falar o que vai acontecer daqui a um mês, mas quais são as energias, pensamentos, sentimentos na sua vida que podem ser mudados para que você possa alcançar os seus objetivos. Às vezes você quer comprar um carro, você vai perguntar para o tarô se vai dar certo comprar o carro, e o tarô vai te falar, olha, você não vai conseguir porque você não está juntando dinheiro. Olha, você não vai conseguir porque você está sendo displicente com as suas finanças, né? Então, às vezes, ele vai te dar o direcionamento para que você possa alcançar aquilo que você quer. Carol, eu vou ficar rico? Às vezes o tarô responde, não, você está cheio de crença limitante. Você acredita que o dinheiro não é uma coisa boa? Como que você vai ter dinheiro? E as pessoas ficam bravas, porque as pessoas querem ouvir que vão ficar ricas, né? Mas existe todo um conceito por trás do nosso próprio merecimento, o merecimento das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Existe um livro que se chama Jung e o Tarô. E eu trouxe um trechinho que explica de maneira muito clara o poder das cartas e as suas várias interpretações, mas eu acredito que isso aqui sirva para vários outros oráculos. Inclusive, a gente pode analisar hoje estudos junguianos, não só sobre o tarô, como o I Ching e mais outros vários oráculos. Eu já vi até sobre Lenormand. O tarô possui em suas origens antecipações em padrões profundos do inconsciente coletivo, com acesso aos potenciais de maior percepção à disposição desses padrões. Consequentemente, uma viagem através das cartas é também uma viagem às nossas próprias profundezas como ser humano. Então, através das combinações, nós conseguimos entender muitas coisas que estão no nosso inconsciente que sozinhos, às vezes, a gente não consegue. Às vezes, sozinho, a gente não consegue entender um bloqueio. Nossa, minha vida está completamente parada. Não estou conseguindo seguir aqui. Por que eu não estou conseguindo ganhar dinheiro? Por que eu não estou conseguindo um amor? E aí os oráculos trazem esse autoconhecimento para nós. Lembra aquele dia, aquela pessoa ali, aquele trauma? Sabe aquela situaçãozinha que você não superou ali atrás? Sabe aquele emprego que você ficou bravo, que foi demitido? Né? Vamos mudar aquelas energias para transmutar o seu futuro. Nunca é um decreto,
Inclusive, fujam de oraculistas que dão decretos. Nossos pensamentos mudam o nosso destino. O futuro é uma construção do nosso presente. E os oráculos identificam as probabilidades energéticas que possam permear a nossa vida, baseada nas nossas escolhas no presente. Isso é muito importante. O oráculo, ele sempre vai dar uma probabilidade energética, uma previsão energética, a partir do meu livre-arbítrio. Se eu escolho, em vez de virar à esquerda, virar à direita, muda. Se amanhã eu acordo e resolvo perdoar alguém que me fez mal, isso muda o meu futuro. Se amanhã eu acordo com um pensamento mais positivo, isso altera o meu futuro. Se formos capazes de mudar comportamentos, sentimentos e hábitos destrutivos que os oráculos podem revelar, podemos alterar o rumo que os caminhos da vida podem tomar. Os oráculos nunca são um decreto absoluto. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio e as consequências das escolhas que fazemos. Somos o que pensamos. Então, pessoal, o que eu tenho para falar para vocês é: independente de quem está aqui ter um interesse em trabalhar com os oráculos ou não, estudar uma ferramenta como o tarô, mesmo que não seja para trabalho, mesmo que seja para autoconhecimento, é muito interessante. Você ter a honra de fazer uma tiragem para você mesmo e entender quais são as energias que estão te atrapalhando ou as energias que possam contribuir para a sua vida é muito interessante. Você ter a oportunidade de entender qual força está regendo aquele momento da sua vida, qual força espiritual, qual força energética. De repente, aquele oráculo se transforma em uma ferramenta de comunicação entre você e o divino, entre você e o astral, né? As pessoas, elas falam muito mal dos oráculos, dos oraculistas, né? E a gente não pode esquecer que, na nossa atualidade, além de todos esses oráculos que eu trouxe aqui, nós temos também os médiuns, que são oráculos humanos. Então, nós podemos encontrar os médiuns em centros de umbanda, em centros espíritas. O que é um médium? O médium do latim é o médio, é o meio entre o céu, o plano, né, superior, e o plano inferior, o céu e a terra. Então, nós temos os oraculistas humanos. Isso independente de onde você for. Inclusive, em religiões evangélicas, nós temos também as pessoas que fazem as profecias, que têm o dom da palavra, né, que dizem carregar a palavra de Deus para a humanidade. Isso é uma forma oracular. Então, que nós possamos olhar com muito respeito para os oráculos, como uma forma de ferramenta entre o plano astral, entre o plano invisível, uma ferramenta de comunicação entre aqueles que possam nos proteger, nos guiar, que nós possamos olhar acima de tudo como uma forma de autoconhecimento, como uma ferramenta de melhora e de evolução. Muito obrigada.